terapia ocupacional para criança, Flávia. Mas peraí, criança não trabalha. Então, assim, é mais uma terapia para os pais procurarem, pagarem para as crianças. Peraí, é mais uma coisa? Nossa, Paulo, nada a ver. Dá para saber que você não entende nada disso. Flávia, claro que Hã? não. Estou apenas seguindo o script e o roteiro. Nada a ver. Flávia, mas Por isso que a gente trouxe hoje uma pessoa especialíssima em terapia ocupacional na infância, que é a Flávia Coppi. Isso Falei aí. certo, porque eu falei Copi, é Coppi. isso porque é só xará, né, copy. Flávia? É coffee. Então, como a gente falou, muito prazer. Igualmente. Não, Seja não é muito bem-vinda. prazer. Eu já conheço ela. Seja bem-vinda. Obrigada. De novo? Vamos Quer começar de novo. começar É muito novo, erro, um Flávia? atrás do Não, a gente outro. continua assim, não é pra Não. gente mostrar que Flávia, ela é humana. Flávia, pode continuar, Flávia. Pode continuar? Pode, Então tá claro. bom. É que a gente não Cortar se o quê? conhecia pessoalmente. Pessoalmente. Entendi. Se Mas conhece. Nossa, você é a segunda pessoa que fala isso É. da Flávia. Eu também era assim, daí, É. quando a Flávia me conheceu pessoalmente, ela não quis mais me largar. Sim, imagino. Mas eu não Quem sou. que vai perder isso aqui? Gente, falando sério agora. Vamos falar sério, Flávia. Flávia, me fala em relação à infância. Sim. A terapia ocupacional, ela vem sendo cada vez mais importante. Em Sim. várias terapias, em várias patologias, na verdade. Por que a terapia ocupacional é tão importante na Sim. infância? Porque a terapia ocupacional, ela tem esse nome, às vezes as pessoas confundem um pouco, né? A questão de ocupação apenas com o trabalho. Todo ser tem ocupação, todo ser humano vai ter uma ocupação, dependendo da época da vida, né? Sim. Então, a ocupação principal da infância é o brincar. Uhum. E ir para a escola, e se relacionar, e aprender a ter mais autonomia nas atividades de vida diária. Então, o vestir, o se alimentar, né? Então, tudo isso é importante na infância. E a gente tem recebido cada vez mais crianças com dificuldades nessas áreas, né? Uhum. Então, crianças que às vezes não conseguem brincar, não sabem como brincar. Crianças que têm muitas dificuldades nas AVDs, né? Uhum. Tanto por questões de execução, de fazer, quanto também das sensações que aquilo causa. Né? Uhum. Então, por exemplo, vestir uma roupa pode ser muito difícil para uma criança, pela questão Sim. tátil. Sim. Né? Então, ela não gosta desse tecido, ou ela não gosta de um punho, ou ela não gosta da costura. Né? Eu já tive crianças que vestiam a roupa só do avesso, por causa da costura. Sim. Né? Então, isso vai impactando a vida da criança e a qualidade de vida da família também. Tá. Eu acho que eu comecei meio atropelada, tá? Eu acho que as pessoas não sabem o que é terapia ocupacional. Sim. E eu já perguntei por que é importante na infância. Sim. Vamos dar, assim, uma Tá. explicação de uma maneira geral. O que Tá. seria a terapia ocupacional? O terapeuta ocupacional, ele vai avaliar se aquela pessoa, no caso a criança ou adolescente, ele está sendo funcional. O desempenho ocupacional dele está acontecendo de forma como deveria acontecer, né? Quando você fala desempenho ocupacional, é o funcionamento dele No nas coisas cotidiano. básicas, cotidianas No cotidiano do da dia a vida. dia. Tá. Isso, né? Que é isso, é o brincar, é o fazer uma tarefa, né? É prestar atenção numa aula, é se relacionar com os Tomar um colegas, banho, né? tomar um banho. Coisas muito simples que às vezes a gente vê um impacto daquela dificuldade nesse cotidiano, nas ocupações daquela criança, daquele adolescente, né? E aí a gente vai avaliando e vai entendendo o porquê desse impacto. O que essa criança tem. Muitas vezes ela não vem com o diagnóstico fechado, né? Pode Normalmente está relacionado a transtornos psíquicos ou pode acontecer mesmo de uma criança ter um desenvolvimento simplesmente atrasado Sim. ou por falta de estímulo Sim, só sim. e que, na verdade, não existe algum transtorno por trás. Sim. A gente tem tanto a questão dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Que é o autismo e TDAH, Autismo, TDAH, TOD. TOD, tá. Como a gente também tem síndromes. Hoje tem aparecido muitas síndromes raras, que há um tempo atrás a gente não tinha tanto contato. Porque eu acho que a medicina também vai avançando nos diagnósticos, né? E a gente vai recebendo outras coisas que a gente nem sabia que existia, né? Sim. Às vezes tem síndromes que não tem nem nome, né? É só do cromossomo tal, Uau. né?
E também crianças típicas, de desenvolvimento típico, mas que estão com alguma alteração, e aí muito no processamento ou na integração sensorial, que é o que a gente trabalha específico, eu e a minha equipe. A gente tem um trabalho específico nessa linha. E aí a gente recebe crianças assim, né? Que às vezes tem uma seletividade alimentar, que às vezes tem uma dificuldade na escola. Então, é uma dificuldade, às vezes, de postura, tá com uma dificuldade de atenção, mas não é um TDAH. É uma questão, é uma consequência essa dificuldade da atenção a todas essas questões anteriores do desenvolvimento também. Né? Existem crianças que mesmo sem um diagnóstico, elas precisam da terapia ocupacional. Sim. E às vezes a gente também recebe crianças que não têm um diagnóstico ainda. Né? Por exemplo, bebês, crianças muito pequenas. E que a gente ainda não teve o tempo de desenvolvimento, nem nunca passou por uma terapia, a gente não consegue ver a evolução dessa criança a partir dos estímulos adequados. Então, não tem um diagnóstico ainda. E a gente não precisa disso para tratar. Sim. Porque a gente vai caracterizar o que aquela criança tem de dificuldade e de pontos fortes também. Os pais observando no dia a dia em casa, eles já podem procurar Sim. a TO. E cada vez mais a gente está vendo pais mais atentos a tudo. Isso tem sido bacana, né? Então, eles não vão só se contentar com uma opinião, por exemplo, às vezes de um pediatra. Eles vão falar, não, mas eu tô muito incomodada com isso. Né? O que é isso? Eu preciso de ajuda, né? E geralmente a mãe fica mais incomodada do que o pai. O pai, não, você tá ficando doido, esse menino não tem nada, né? Geralmente, quando a mãe tá muito incomodada, eu acho que a gente tem que escutar essa mãe. Porque ela tem razão de alguma forma, sabe? No momento lá na frente, a gente vai ver que ela tinha razão. Tem aquele instinto materno ali que mostra... Tem alguma coisa que mostra. Uma percepção mais refinada, isso, né, a materna, né? Isso. Ela percebe. Mesmo sem experiência com outras crianças, com desenvolvimento infantil. Né? Mas ela sente, a mãe sente que tem algo ali diferente. E a qualidade de vida que afeta diretamente os pais também, Diretamente. Né? Diretamente. Então, são crianças muitas vezes que às vezes não conseguem ir numa festa de aniversário, porque elas não suportam barulho, né? Elas não suportam parabéns. Participar de apresentações, por exemplo, na escola. Né? Então, vai impactando a vida dessa família. Como que é o trabalho, assim, prático, por exemplo? Uma criança que tem dificuldade com barulho. Certo. Assim, bem superficialmente, né? Bem por cima. Como que é o trabalho, assim, com uma criança? É expondo ela ao barulho? Não. Né? Não. A gente não faz dessensibilização. Sim. Nem a barulho, nem a texturas. A criança não gosta de pôr a mão, né? A gente tem criança que não gosta de... Às vezes ela olha, ela vê, ela já começa a salivar. Muitas vezes ela faz ânsia para um objeto, por exemplo, mole, molhado, uma fruta, por exemplo, uma pera, né, uma melancia molhada. Ela já não suporta nem olhar, né? Então, é tudo muito aversivo. O barulho é a mesma coisa, né? Por exemplo, vai num circo, num cinema, que o som é muito alto. Aquilo é tão aversivo, ela não consegue participar, ela não consegue ficar, né? Então, essa participação está prejudicada. A gente, no tratamento, a gente não faz essa dessensibilização. A gente vai trabalhar com todos os sistemas sensoriais. Hoje, a gente tem 7 dentro da nossa avaliação, e a gente já está tendo mais um que a gente está estudando muito. Então, além dos 5 que a gente conhece... tato, né? olfato, paladar, visão, e audição. A gente vai ter vestibular, propriocepção, que a gente já trabalha, já conhece, tem muitos estudos vestibular sobre e isso. propriocepção, aí no sentido de equilíbrio, coordenação, reconhecimento desse corpo, uso desse corpo no espaço. Né? Coordenação motora, coordenação bilateral dos 2 lados do corpo. Tá. Porque a gente vai ter muitas atividades bilaterais. Então, por exemplo, nadar, andar de bicicleta, tudo isso, vestir uma roupa, tudo isso vai impactar, né? E a oitava, eu fiquei curiosa. O 8º chama interocepção. Que é o sentido dos órgãos internos, das sensações internas do nosso corpo. Então, vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, fazer cocô, fome, até o frio, né? Tem o tato também, mas também tem a interocepção. Aí vocês trabalham esses 7, né? A gente vai trabalhar principalmente 3. Tato, vestibular e propriocepção. São 3 vias ali que a gente vai trabalhar mais. E isso vai melhorando automaticamente? Vai melhorando os outros sistemas também. Olha que interessante. Um sistema ajuda a melhorar o outro.
Então, a gente tem crianças que chegam pra gente com muitas questões vestibulares, por exemplo. Medos de altura, medo de subir num escorregador, de ir num balanço, de ir num parquinho, né? Uhum. De brincar com outras crianças, assim. Até jogar bola, porque a bola vem um movimento, né? E tem criança que faz assim, sabe? Sim. Ela reage assim, porque ela não tá conseguindo identificar essa velocidade da bola em direção ao corpo dela. E aí limita muitas atividades, muitas brincadeiras, né? E aí a gente não trabalha. Eu não vou nunca colocar uma criança num balanço e balançar ela, porque ela não gosta, até ela aprender que aquilo não é ruim. Vai mais traumatizar ela. Sim! Ela nunca mais vai querer voltar lá, nunca mais vai querer olhar na minha cara, né? Então a gente vai por outras vias. Sim. Não é Né? uma via direta ao Não. problema. Não. Por exemplo, vocês iriam desenvolver qual outra via? A gente vai usar muito a propriocepção nesses Tá. casos. A propriocepção é um estímulo muito regulador do sistema nervoso. Né? Então, a gente usa muito a propriocepção e a gente vai trazendo desafio, a gente chama de desafios na medida certa para aquela criança. Mas assim, explica o que seria propriocepção. A propriocepção é um sentido que a gente tem todos os sentidos, os receptores estão fora do sistema nervoso. Né? E através dos nervos, esses estímulos são levados para o sistema nervoso central. A propriocepção, o receptor está nos músculos, articulações e tendões. Então, tudo que eu tiver impacto, então correr, pular, tudo que eu fizer força, que eu usar peso, porque eu vou precisar de força, eu vou precisar de músculo, né? Eu vou estar trabalhando e eu vou estar regulando esse sistema nervoso para que ele consiga ultrapassar esse desafio, que seria, por exemplo, ir num balanço. Perfeito, que legal. Muito bom. Então, a gente vai usar outros sentidos, né? A questão do sistema auditivo, igual você falou, do som, né? A gente vai trabalhar com todos esses 3 que eu falei. Né? A gente vai trabalhar com sons diretamente. Sim. Né? Claro que isso eu não trabalho lá no consultório, né? Na clínica. Claro que existem acomodações sensoriais que a gente fala. Então, uma criança que ainda tem muita dificuldade com barulhos, mas precisa não, né? Mas a família quer, ele também quer. Por exemplo, ir num circo, vai colocar um abafador. Sim. Para poder ir, né? Enquanto a gente está trabalhando ainda, porque é um trabalho mais a longo prazo, não é uma coisa de uma semana tá resolvido. Sim. Né? Eu imagino que existe uma demanda muito grande lá no consultório de vocês do transtorno do espectro autista, Sim, né? Sim. A gente tem visto, Flávia, assim, algumas ondas, sabe? Então, o espectro autista veio com tudo, vamos falar assim, há uns 5 anos atrás. A gente ainda tem muitas crianças dentro do TEA, né, desse diagnóstico, mas também agora tem aparecido muitas crianças típicas, com problemas, a gente chama de disfunção de integração sensorial ou transtorno do processamento sensorial. Ainda não é um diagnóstico que está dentro de por exemplo, de um DSM-5, que é né? Ou de uma CID, né? Que é o Manual de Doenças. Mas a gente já sabe desse diagnóstico, né? E muitos médicos já vêm caminhando com esses nomes, né? Pra gente. Então, a gente tem recebido muitas crianças assim. Muitas crianças com desregulação, com sobrecarga sensorial. A gente vive num mundo muito estimulante, né? Então, por exemplo, crianças que também estão em horário integral de escola, por exemplo. E que às vezes são crianças pequenas e que não dão conta daquilo tudo. Né? Então, elas se desregulam muito. E desregulação sensorial e emocional. Né? Porque elas vão ficando muito cansadas de tudo aquilo. Sim. Não tem um sistema nervoso que possa assimilar e dar conta de todos esses estímulos, né? Durante o dia. Até pelo uso excessivo de telas. O uso também. excessivo de telas. Então, é muito estímulo hoje em dia, né? E muita demanda para a infância. Sim. Né? Que elas têm que dar muito resultado, né? O tempo todo, O né? cérebro, o corpo, as emoções Tudo. não estão conseguindo acompanhar. Não. Aí a terapia vem para ajudar ela a Isso. trabalhar com tudo isso. Isso. Não transformar essa criança, não Sim. modificar essa criança, né? No que ela não é. Mas tentar ajudá-la, né? E muitas vezes também a gente vai sentar com a família e vai conversar, olha,
tá muito para essa criança. Sim, A sobrecarga tá muito grande. sim. É isso que eu Né? ia perguntar. A gente precisa modificar o ambiente. É isso que eu ia perguntar sobre, assim, acho que é uma coisa assim, quando é pediatra, quando é psicólogo infantil, acho que quando Uhum. é TO também, né, relacionado à infância, acho que essa questão da família, às vezes, Sim, pode ser tanto algo muito positivo daquela família que abraça, quanto aquela sim, família também que tem dificuldade sim, para aceitar, como você falou, nessa mudança, sim. ou joga uma expectativa, assim, surreal para Uhum. terapia e acha que a terapia Isso, vai vir, isso é isso. comum, né? Comum. Comum, mas também a gente faz um trabalho muito de acolher essa família Uhum, e de trazer essa família para junto. sim, Né? Então a família pode entrar nas sessões, ela participa. Enquanto isso, a gente já vai colocando, já vai explicando, né? A gente está fazendo isso por causa disso, por causa disso. Você pode continuar isso em casa, uhum, né? É tudo muito individualizado para aquela criança e para aquela família. uhum, E a gente sempre começa falando para a família isso. Não tem como, a gente não vai fazer mágica. sim. Não tem mágica, não tem fórmula, não tem. Que uma sessão, 2 sessões na semana de 50 minutos vão transformar aquela criança, sendo que se a família não fizer a parte dela e a escola não fizer a parte dela. Né? Então, eu sempre falo assim: a criança tem que estar sentada num banco de 3 pernas: família, escola e terapeutas. Sim, Eu brinco que escola e terapeutas a gente muda, família não, sim, né? Mas o pai e a mãe também entram no processo de transformação junto com a criança. Isso também é muito bonito a gente ver, como os pais também se modificam a Talvez eles partir não do filho. talvez eles não sabiam nem como poderiam ajudar esse Não, filho, né? isso, Precisaria não de sabiam, orientação não de sabiam. vocês, né? exato. E às vezes é uma orientação simples, né? Aham. São coisas simples que a gente fala que já modifica muita coisa. Eu acredito que Uhum. muitos pais também acabam até tendo uma resistência, ou até pais, homens, né, assim, pelo fato não sei se é isso, o medo de achar uma falha, ou de achar que eles são culpados de alguma coisa, Sim, né? Eu acho que a sim, própria terapia ajuda a quebrar esse estigma sim. que eles têm sobre si, Sim. né? Muitos pais de crianças pequenas chegam às vezes falando assim: ai, porque eu fazia assim, assim, assim. Ah, eu acho que eu fazia tudo errado, né? Uhum. Culpados, É, muito aham. Sim. culpados de tudo. E eu falo: tudo bem, gente, vocês fizeram o melhor até agora, Uhum. né? Vocês não sabiam disso tudo. Daqui pra frente, agora vocês estão sabendo, aí a gente vai precisar mudar, Sim. né? Flávia, a terapia ocupacional é uma profissão pouco conhecida ainda, Sim, né? Apesar sim, do grande valor e sim. o quanto que ela ajuda, né, Uhum, as pessoas nessa questão da funcionalidade. Mas, assim, quando você deve procurar uma avaliação como terapeuta ocupacional? Por exemplo, uns pais que a criança, ela confunde, né? É uma criança que faz muita birra. certo. E aí, como que ela vai vai saber se é uma Uhum. desregulação emocional, ou Sim. se é algo assim? Quando que Sensorial, procura né? sensorial? Quando que Tá. procura TO? A questão das birras e vou falar das crises, né? Aham. É um pouco diferente porque uma birra, a criança ela tá muito voltada para um objetivo. Ela quer Uhum. algo e ela foi frustrada naquilo, né? E aí ela faz uma birra. É um comportamento, né? Uhum. A questão da desregulação não é um comportamento. É um comportamento que a gente está vendo, é uma Uhum. resposta, né? Mas não Não é é considerado, intencional, não é talvez, né? intencional. É esse Uhum. sistema nervoso que não está dando conta daquele ambiente, daquela Uhum. situação, né? Então são coisas diferentes, né? Às vezes a resposta é igual. Se você olha Aham. a birra, parece igual Aham. a desregulação, né? Não dá muito para você diferenciar ali. Aí vai muito pelo histórico da Uhum. criança, né? A questão é, a família vai sempre procurar quando ela tá com muita dificuldade de lidar com aquela criança. Independente Hum. se é birra ou se é uma desregulação, porque aí a gente vai ajudar essa família a entender melhor tudo aquilo, né? Sim. Às vezes pode ser birra e não tá na nossa competência enquanto teós, talvez tratar disso. E a gente vai Uhum. encaminhar para um psicólogo, né? Sim. Uhum. Mas a gente vai ajudar essa família a A tentar chegar num entender caminho ali, isso e né? chegar no Procurar um caminho. caminho. Uhum. É. E Não dá para Tá. a família que procura a gente deixar ela sem resposta. Tá. tem que ter Então, uma criança também, por exemplo, uma criança que tem muita descoordenação Sim, motora, que sim, está com dificuldade, então, sim. de fazer as coisas básicas do dia a Isso, dia. isso. A gente sempre Aham. a indicação para um terapeuta ocupacional vai ser sempre essa dificuldade na participação da criança nas Tá. atividades dela.
Na da rotina. escola. E a escola percebe e A escola indica percebe, terapia indica, ocupacional? sim. A escola percebe e indica, E quando é sim. seletividade alimentar, por exemplo, que autista tem bastante, mas Certo. muita criança também tem, Tem, né? tem. A terapia também vai ajudar com essa questão da seletividade também. Também. Principalmente se a raiz do problema ali for sensorial. E Né? também não vai colocar um prato para criança. Tem que comer brócolis, aí joga brócolis. A gente vai ter várias estratégias. Sim. Muitas vezes a seletividade alimentar vai depender de uma equipe, não só da TO. Sim. Então, TO, fono, psicólogo, nutricionista, né? Porque cada um acaba vendo um pedacinho ali. Sim. E a gente vai precisar conversar. Porque a fono, muitas vezes, a criança tem dificuldades de mastigação, de deglutição, dessa parte oral. Então, a gente precisa da fono. Sim. Muitas vezes a criança tem questões emocionais e comportamentais ligadas à alimentação. Aí a gente vai precisar de um psicólogo. Sim. Né? Eu não sei se você tem essa informação, Flávia, mas assim, nas redes públicas, para as escolas, no SUS, Sim. como que tem sido assim a terapia ocupacional para crianças? Você sabe se tem crescido, se não sei. A gente tem muita dificuldade nessa realidade, né? Acho que como um todo, né? Na saúde. Agora, em São José, uma coisa que eu sei que é nova, tem uma lei desde março, que as escolas precisam ter uma sala sensorial. Perfeito. Um lugar adequado para que a criança que está desregulada, ela possa ir, voltar a se regular e voltar para a atividade dela, né? A nossa questão é assim, não basta ter um lugar. É a mesma coisa de ter acessibilidade na escola. A criança entra, ela tem matrícula, ela tem direito à matrícula. Mas e o que eu faço com essa criança lá dentro? Exato. Né? O que adianta ter uma sala estruturada sem um profissional adequado? Isso, que saiba o que fazer com essa criança, porque pode ser pior. Dependendo do que você fizer, Coloca você pode a criança regular lá. mais a criança. Entende? É verdade. Então, precisa de um conhecimento, de uma capacitação dos profissionais da educação. Isso é um trabalho que eu venho fazendo há anos em São José, assim, de ir nas escolas. Só que é uma coisa muito individual, né? É um trabalho muito de formiguinha, né? Que a gente vai tentando captar aqui e ali para que as pessoas entendam sobre isso um pouco. E a gente está muito longe disso ainda, né? Mas é isso, sabe? Assim, tem algumas iniciativas, mas falta muita coisa ainda, né? Por exemplo, a gente sabe... crianças hoje, dentro do município de São José, a gente tem o GAIA, que é o Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo. E lá tem um programa de crianças de 0 a 6 anos. Só que elas precisam passar tudo numa rede, né? Vem desde da UBS, um encaminhamento. E aí tem uma fila. Agora já tá cheio o serviço, tem uma fila, né? E aí E os adolescentes? Que é pior ainda, né? Não tem um lugar para eles irem. Outro dia eu conversei com uma mãe de uma criança que eu atendi pequeno, e é um caso mais grave. Esse menino acho que tem uns 16, 17 anos. Nem o CAPS está aceitando ele lá. E o lugar dele é o CAPS, hoje infantil. Não tem outro lugar, entende? Sim. Então não estão aceitando ele lá. Que situação que fica a mãe, né? Que situação fica pra essa onde eu família. vou, quem que me apoia. Exatamente. Ela está sozinha com esse filho. Né? Então a gente tem realidades muito duras. Sim. Então, tudo que eu tô falando aqui, né, seria o ideal, né? Sim. Mas não é isso que a gente tem. Assim como existem vários Brasis, existem vários São Josés, né? E isso nós estamos numa cidade que é muito... Que dá tem bastante recurso, A né? gente tá num oásis diante do Brasil, né? A gente tá num lugar muito privilegiado. Sim. Né? E que tem muitas dificuldades ainda. Flávia, deixa eu fazer uma pergunta. Veio aqui no episódio anterior a doutora Cláudia Lobo, que ela é pediatra e ela é até coautora do livro Autismo em Bebês. Né? E aí a pergunta que eu fiz para ela é uma pergunta que é interessante para fazer para você também. É capciosa, Flávia? Não, é tranquilo. Por favor, né? Flávia gosta de fazer perguntas capciosas, tá? Mas, assim, por exemplo, eu tenho pacientes que têm autismo. Né? A gente sabe que a herdabilidade é o principal ali. Sim. Quando a gente tem pacientes, por um casal que tem autismo, e aí essa criança a gente já sabe que é uma criança de risco. Sim. Ou, né, outro exemplo, quando tem um irmão que tem autismo, aí... quando fazer, começar a investigar
que tempo é o tempo Sim. mais importante, assim, para que essa pessoa tenha uma boa terapia, uma boa condução do Sim. caso dela, caso ela tenha autismo também? Sim. Até para avaliar e descobrir, né? Sim. Quanto antes, a gente fala que quanto antes melhor, né? Tá. Esse cérebro é plástico, né? Moldável. Muitos padrões ali não vão nem aparecer, né? Quando você Uhum. trabalha desde um bebê, né? É que o bebê, ele tem pouco tempo de desenvolvimento, então ele não vai aparecer tantas coisas, né? Quando que a gente percebe? A partir de 1 ano, mais ou menos, que você começa a perceber, né? Uhum. Muitas características aí. Mas, já que tem uma família que tem esse risco maior, eu acho que esse bebê deveria ter um olhar para ele mais aprofundado, né? Uhum. Não da gente ficar procurando, né? Se vai ter um autismo ou não, não é isso. Mas de ter um cuidado maior com essa criança, né? E de tempos em tempos, de repente ter um profissional que trabalhe com desenvolvimento, poder olhar para esse bebê e ir acompanhando, assim como, por exemplo, os prematuros, né? Uhum. É um outro caso. Que eu acho que a gente tem que estar mais atento aos prematuros também. Principalmente, quanto mais prematuro, maior é o acompanhamento dele, né? No Uhum. primeiro ano de vida. Então, a gente fala em follow-up, né? Então, eu entendo que um casal que o pai e a mãe tem o autismo, o TEA, esse bebê deveria ser mais olhado, né? Sim, Do que um sim. acompanhamento só de um pediatra, por exemplo. Uhum. Né? Uma Sim. consulta de pediatra, né, tradicional, por exemplo, Sim. Tá. né? Assim, pegando tudo isso, quer ter mais pergunta assunto? Não. Não? Eu pensei assim, é uma busca mais ativa ali, Isso, né? Aham. isso. Até para os pais entenderem, né? É, a terapia ocupacional é só a criança chegar, brincar, ficar passando a mão, né, nas coisas para ajudar. Como que funciona a terapia, assim? Muitos pais acham, e às vezes falam mesmo, né? Uhum. Nossa, mas uma terapia cara, né? Que a gente tá pagando um investimento, né, no Só filho. para Ele só brincar? vem brincar? É isso mesmo? Aham. Ele só vai brincar aqui? Então, assim, a sala é muito lúdica, né? A gente tem muitos balanços, pula-pula, precisando de bolinha, muitos brinquedos, muita coisa interessante para as crianças. Uhum. Algumas nem tanto, né? Porque é o ponto que elas precisam trabalhar. Uhum. Mas a gente vai trabalhar de forma muito lúdica, Uhum. sempre a partir dos interesses daquela criança, da motivação intrínseca daquela criança, do que faz ela A gente já querer se desconhecia desafiar, já né? através de veio essa, o E aí a livro gente dela explica isso para os agora, a pais. indicação O da brincar tanto é Elaine. a ocupação da criança, como também é um meio que a gente usa de tratamento, Exato. né? Um meio terapêutico, né? A ludoterapia, né? Assim, igual na É. psicologia. Mas e nos adolescentes, né? Como que faz uma terapia com os adolescentes que já não gente- tá nessa Essa fase pegada um da desafio criança, maior, né? né? Desafio maior, É um né? desafio um pouco maior, Aham. né? A gente tem poucos adolescentes assim na clínica. Tem chegado um pouco mais, crianças mais velhas um pouco, Coisa difícil, mas né? não temos tanto adolescentes. Às vezes a gente faz um trabalho, às vezes não só lá na sala, na sala de TO, né? Aham. A gente vai pro cotidiano daquele adolescente. Tá. Né? Então temos uma lá que tem 18 anos e tá autista, nível 1, tá fazendo cursinho e quer estudar fora. Né? Então, como que prepara uma pessoa dessa para estudar fora, morar fora, sozinha? Né? Uma menina que precisa de cuidados, por exemplo, de higiene, porque menstrua todo mês, né? E ela não tem nessa percepção do próprio corpo, entende? Como trabalhar autonomia e função executiva aí? Então, aí a gente vai junto com ela, né? Nos ambientes. Como pegar um transporte? Como pagar uma conta? Né? Como que eu faço para ir no supermercado? Eu pago, né? Então, e hoje as crianças são muito preservadas disso tudo, né? São. Mas não precisa ter Não problema. precisa. Qualquer adolescente não sabe andar jovem de que vai, ônibus. não sabe andar de ônibus, Exato. não sabe fazer uma compra. Se pegar um metrô em São Paulo, enlouquece Já ali, era. né? Exato, não sabe o mapa do metrô, né? É. Então, então a gente vai junto com essa pessoa nesses desafios mesmo do cotidiano, Ai, que legal. na prática, Aham. não só lá no consultório, entende? E os pais têm uma participação ativa também nisso, Sim. porque vocês vão Sim. orientando para que, né, Sim. que a terapia não fique só ali, Não, né? não. Então a gente vai sempre pensar, a gente tem os nossos objetivos terapêuticos, eu tenho que trabalhar isso com essa criança. Mas por quê? Eu tenho que trabalhar isso. Porque lá na outra ponta,
o pai trouxe uma queixa. E eu tenho que atingir essa queixa. Uhum. Se fizer sentido, lógico, né? Uhum. O pai fala assim, eu quero que ele use o banheiro de forma independente. Uhum. Que ele vá no vaso, na privada, e consiga sair de lá limpo. Né? Uhum. Então tá, faz sentido? Faz. Ele tem condição? Tem, vamos trabalhar isso. Sim. Então, o Perfeito. meu trabalho aqui, eu não vou trabalhar com vaso sanitário, nada disso. Mas o meu olhar tá lá, Uhum. entende? E aí a gente também vai orientar os pais de como fazer em casa muitas coisas, né? A gente faz objetivos de forma escalonada para esses pais. Sim. Então eles vão alcançando e eles vão vendo que tá valendo, tem sucesso, entende? Que a criança está conseguindo. Sim. Porque o objetivo ele é real. Eu não vou pensar no objetivo para daqui 6 meses, eu vou pensar no objetivo para daqui 1 mês. Uhum. Né? E esse pai vai ver que aconteceu. Perfeito. Né? Acontece, né? Sim. Tinha uma criança lá, por exemplo, não conseguia calçar meia. É. Aí a gente, então vamos ajudar ele a calçar meia. Né? Na terapia a gente começou a trabalhar coisas de uso dessa mão, Aham. que ele tinha que fazer força, que ele tinha que puxar para ele, entendeu? Aham. E lá a gente orientou o pai. O procedimento é esse de calçar meia. Vocês vão ajudar dessa forma, até aqui. Daqui 15 dias a gente vai mudar. A gente vai mais um passo. E aí, pronto. Em um mês e meio, ele estava calçando a meia sozinho. Tem essa crença. Sim. Né? Então é isso. Claro que a gente quer. O objetivo maior é qualidade de vida. Né? É independência, é autonomia. Né? Mas como é que eu chego lá? Sim. Então eu tenho que ir por passos, né? E aí a gente valoriza muito esses pequenos passos, essas pequenas conquistas, né? Das Sim. crianças. E muitas vezes os pais acabam cometendo erros sem perceber, né? Sim. Às vezes pressionando demais, Isso. exigindo demais, Ou poupando, né? ou Muito. poupando demais. Uhum. Como que assim um pai consegue perceber se ele está agindo de uma maneira não positiva ali, né? Os pais que estão com a gente na terapia, a gente acaba tendo essa troca muito próxima, né? E eles vão percebendo, né? Aham. Pais que não estão lá, eu acho que a gente tem que tentar entender, assim, o que a criança é capaz de fazer. A criança dessa idade é capaz de fazer sozinha. Ela é capaz de fazer isso? É. Então deixa ela tentar. Né? A gente precisa dar oportunidade para a criança. Né? Para experimentar, para errar, para ver que não é desse jeito, que tem que fazer de outro jeito. Né? E a gente está junto, supervisionando, ajudando, mas permitir que ela faça, né? Outra coisa que eu acho que é muito legal, assim, as crianças, elas se sentem muito importantes. Elas querem ajudar em casa, né? E geralmente a gente não deixa. Né? Então, por exemplo, eu vou tirar uma roupa do varal, leva seu filho, para ele poder tirar o pregador ali da roupa. Aham. Coloca ali as roupas pra gente tentar dobrar. Vamos achar as meias? Põe tudo ali, vamos achar qual que é a meia. E de quem que é essa meia? De quem que é essa? Onde que guarda a sua meia? Você tá ajudando É uma seu extensão filho. da terapia, né? A casa, E não só né? da terapia. Tô falando de crianças que não vão em terapia Sim. também. Sim. E você já teve situações contrárias que você teve que explicar para um pai, assim, que acho que aí é mais difícil, é mais triste, que aquela criança não teria essa capacidade do que eles estavam à expectativa? Às vezes sim, a gente vai construindo isso também, né? Tá. Passo a passo, né? E aí, Às vezes a gente vê percebendo muitas que as dificuldades, dificuldades, as limitações são Isso. grandes. Sim, às E a vezes expectativa dos pais é... sim. Aham. Tem famílias que chegam. Pra gente é menos um pouco, porque eu acho que os pais também não entendem muito bem o que a gente faz. Uhum. Então a demanda às vezes não é muito clara, né? Mas, por exemplo, uma fono, eu quero que ele fale. Uhum. Só que não entende que tem todo um processo para chegar nessa fala, Uhum. né? Então a gente fala assim, olha, tudo bem, eu entendo que você quer que ele fale, eu também quero, mas a gente precisa passar por todas essas partes, né? Todos esses processos até chegar nisso. Sim. Se ele vai falar, a gente não sabe. Né? Então a gente sempre fala assim, a gente não tem como dar garantias. Uhum. Né? E como eu trabalho, por exemplo, para um adolescente com TDAH, com TEA, como que, assim, quais são os benefícios que um adolescente, assim, pode ter com a terapia? Vai depender um pouco do que ele traz de dificuldade, né? Mas, no geral, a gente vai ajudar muito nessa organização, por exemplo, da rotina, né? De como... Porque, por exemplo, essas crianças vão ter dificuldade por funções executivas, né? Então, de como fazer as coisas, de como organizar o seu dia a dia,
né? O que vem primeiro, o que vem depois? Prioridade. Prioridades, Sim. né? Por exemplo, um adolescente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Certo. A rotina, por exemplo, ajudar Sim. a organizar a rotina, Sim. os estudos, Isso. as adaptações Tudo. escolares também. Sim, sim, E a terapia também ajuda nessa adaptação escolar para Sim. qualquer qualquer criança, para adolescente. qualquer um. Como que seria esse trabalho, por exemplo, de adaptação escolar? Porque a gente tem que ir até a escola, Uhum. né? Conversar com a escola, com os professores daquela criança ou adolescente. Uhum. E pensar no que seria ideal para aquela pessoa. Ou seja, você precisa ir lá entender Precisa primeiro entender o ambiente, o da escola. contexto. Sim. Isso. E aí a gente propôs junto com aquela escola o que seria melhor. Por exemplo, essa criança ou adolescente precisa sentar na frente, né? Não dá para ficar perto de janela, perto da porta. Precisa de ter alguém mais próximo. Às vezes é um trabalho com um colega, né? Às vezes a gente fala, vamos fazer trabalho em grupo, vamos fazer trabalho de 2, de dupla, né? Porque um ajuda o outro, né? Então a gente vai propor algumas coisas, ou às vezes a adaptação da própria tarefa, né? Do currículo. Então a gente vai ajudar a fazer tudo isso, tá? Não só enquanto ambiente. Mas até das aplicações de avaliação, dependendo? Sim. Uhum. É uma equipe, né? Sim. Então a gente pode fazer parte dessa equipe. Né? E as escolas são muitas vezes abertas Sim. às propostas? Sim. Eu falo assim, a inclusão é muito difícil. Não é uma coisa simples, né? A inclusão dá muito trabalho mesmo. Mas ela tá aí. Não tem como a gente... Fechar os olhos Não e tem. fingir. Não tem como voltar para trás, né? Sim. A gente só vai para frente. E eu acho que a gente está chegando num momento que eu entendo que a educação ela tem que dar a mão para a saúde. Né? Não dá mais para cada um ficar no seu quadrado, entende? Exato. Aí eu tô aqui, aí vem um profissional aqui, fala alguma coisinha, eu modifico alguma coisinha aqui, ou às vezes nem modifica. Porque a gente sabe, quando a gente vai na escola, que essa escola aqui é parceira. E que ela vai tá junto com a gente nesse processo. A gente vai poder participar desse processo junto com a escola. Sim. E tem outras que a gente sabe, a gente sai de lá falando assim, não vai acontecer nada. Né? A gente sabe, a gente percebe. Claro que hoje em dia existe uma abertura muito maior para isso, mas a gente ainda tem muitos obstáculos, né, para a inclusão efetiva. É o que eu falei, acessibilidade, ok, né? Tá para dentro da escola, mas o que eu faço aqui dentro... Que aconselhamento você daria para os pais que receberam um encaminhamento para ir para terapeuta ocupacional, mas ainda está muito inseguro, assim? Com medo do que é terapia ocupacional e o que é... O que é isso aqui? O que é esse profissional é mais vai que eu vou ter que arranjar colocar pra aqui. minha... Meu filho já faz tanta Sim, coisa, mais sim. É interessante que existe, né, as pessoas têm percepções diferentes, né, das coisas. Claro que eu tô no meio, então eu sei, mas já teve pais de falar assim, de me procurarem, porque a escola encaminhou, e vieram assim com muito receio, tipo, o que a escola quer dizer com isso, quando pediu para eu te procurar? A escola tá achando que o meu filho é deficiente, né? Porque acredita que a TO só trabalha com crianças com deficiência. Graves, isso já né? mudou, né? Eu acabei de falar para vocês, a gente trabalha hoje com crianças de desenvolvimento típico, né? Mas que tem outras dificuldades, que não tem um diagnóstico e não vão ter diagnóstico, né? Então a família às vezes chega com esses mitos, né? Porque a gente começou mesmo com a deficiência, né? Só que hoje a gente não trabalha mais só com deficiências, né? Então quando existe um caminhamento desse, sim, existem muitas fantasias, né? Mesmo para um psicólogo, né? Até porque é uma própria profissão que tem pouca informação, né? Isso. Assim, é um pouco desconhecida ainda para a população geral. Exatamente. Né? Flávia, mas agora vamos fazer, para terminar, um bate-bola. Flávia com Flávia. Flávia com Flávia. Aqui, Flávia com Flávia. Assim, a pergunta séria com resposta surtadamente, tá? Coisas de Flávia. Então, complete rapidamente. O maior mito sobre terapia ocupacional é? Que a gente só brinca, que a gente, às vezes, as pessoas acham que a gente não tem uma formação, uma graduação, né? Que é uma especialização da fisioterapia, coisas assim. Um passatempo. Pode ser um passatempo. Então, acho que é isso. O erro mais comum dos pais não deixar as crianças experimentarem,
as oportunidades que elas têm. O maior ganho de uma criança quando inicia a TO é? Eu acho que se sentir segura com ela mesma, com o próprio corpo, né, para poder explorar os ambientes, para poder perceber outras formas, outras alternativas de estar, né, de ser nesses ambientes. Uhum. Uma habilidade que toda criança deveria desenvolver é? Eu acho que é o brincar, né, e a autonomia. Uhum. O que mais emociona você na sua profissão? E quando eu tenho, por exemplo, uma criança não verbal, que não consegue se expressar, né, pela fala, e pelo olhar a gente consegue se entender, né? Por um sorriso que ela me dá, e isso já aconteceu muitas vezes, e isso é que me motiva a continuar, né? Que legal. Então, essa relação, essa conexão que acontece sem que a gente precise se falar, né? Uma mensagem para os pais que estão começando essa jornada. Às vezes o caminho pode parecer árduo, né? Mas a gente precisa achar esse caminho, achar profissionais que mostrem esse caminho, né? Que estejam juntos com essa família nessa jornada. Né? Porque a gente tem, sim, conhecimento, mas os pais também têm um conhecimento que é o filho. Então, a gente precisa aliar esse conhecimento, Muito bom. né? Para a gente se ajudar nessa tarefa, né? Muito obrigada, Flávia. Imagina, foi um prazer. Adorei. A terapia ocupacional sempre surpreende a gente, Cada vez né? mais. Cada vez mais O com mundo que é, né, a informação. terapia. E eu acho que esse espaço legal, né, para que as pessoas conheçam o grande impacto aí, Sim. a grande a importância, né, da terapia ocupacional Sim. para o desenvolvimento das pessoas, né? Sim. A gente vê isso na prática, assim, a transformação, sabe? A gente transforma transformação. muita vida, né? A gente consegue ver isso, né? E é isso que faz a gente continuar, né? E assim, eu trabalho com adultos, né? Normalmente encaminho para terapeuta ocupacional adulto, Sim. idoso, né? Alguns casos mais graves. Mas eu imagino que aí na infância esse desenvolvimento, essa transformação Sim. acaba sendo ainda mais Isso. evidente, assim, né? Isso. É mais intensa, Mais né? intensa. Porque tá tudo acontecendo na infância, né? O desenvolvimento, né? É tudo muito rápido. Muito obrigada por Imagina. abrilhantar aqui Foi um prazer. nosso episódio. Onde as pessoas Obrigada. podem te encontrar, redes sociais? Eu tenho uma clínica que chama Tori, Terapia Ocupacional Infantil. Uhum. E o Instagram, né? Então é @Tori_terapia ocupacional. Muito bom. Tá bom? O meu é @doutora Flávia Sano. Ela estava esquecendo o nome dela. @Psi Paulo Siqueira. Também, como sempre, você não pode esquecer de nos seguir no Instagram, no TikTok, @surtadamente podcast. Eu também estava esquecendo, surtadamente podcast. E aqui no YouTube, se inscrever, apertar o sininho e comentar aqui, porque é muito importante para toda quinta-feira você receber o nosso vídeo quentinho, gostosinho, sempre às 18 horas aqui. A gente espera você. Então, ó, um beijão e até quinta-feira que vem. Beijão, até quinta.